Eu tô nas margens do Guaíba, nesse presente que a cidade ganhou, o Parque do Pontal, com uma história incrível. Tenho a grata satisfação de te convidar para vir junto comigo em Destinos do Sul, natureza, história, cultura e esse lugar depois de grandes movimentações na orla do Guaíba. Teve a orla principal, depois o Parque Esportivo e agora o Pontal, aqui já perto do bairro Cristal. Um lugar incrível, mas com uma história mais incrível ainda, que está colocada em painéis para tu conhecer. Não é só um lugar, uma área verde e um lugar onde tu pode ver o magnífico pôr do sol de Porto Alegre, mas é uma aula de história da cidade. Aqueles painéis que estão ali atrás mostram todo o trabalho de arqueologia que foi feito antes da obra do Pontal, onde também vai ter um shopping e prédios com escritórios. Quando estou gravando esse vídeo, já faltam 50 dias para inaugurar esse empreendimento comercial, mas tem toda essa área verde, esse parque público para tu vir apreciar a bela paisagem do Guaíba, nosso magnífico pôr do sol e a história que está contada ali atrás naqueles painéis é das pesquisas arqueológicas que desvendaram peças cerâmicas de índios guaranis, conseguiram decifrar e conhecer um pouco mais da cultura, das atividades realizadas pelos índios guaranis, que já circulavam por aqui antes da chegada dos europeus, teriam se assentado por aqui, controlado um pouco da navegação, tinham acesso a outros lugares do hoje estado do Rio Grande do Sul para fazer trocas, para caçar, para fazer coleta de frutos. Depois se assentaram a vestígios de fogueiras, provavelmente plantações, cozinhavam. Enfim, é só um resumo. É interessante tu vir aqui e ler com calma esse painel. Realmente um lugar sensacional. E antes de te mostrar mais esse lugar, de contar mais histórias, tem mais histórias interessantes, vai ficar o convite para tu acessar destinosdosul.com, que é o nosso blog onde tem mais conteúdo para ti, onde pode comprar também passeios, excursões, viagens. Pode reservar o teu hotel, entrar em contato conosco, que a gente pode montar um roteiro especial para ti. Realmente é um lugar incrível. Eu fiquei cuidando lá de casa para pegar um fim de tarde espetacular e realmente dei sorte. Poderia mudar enquanto eu vinha até aqui para pegar e trazer para ti as imagens belíssimas do nosso pôr do sol do Guaíba, que aqui no Pontal fica um lugar excepcional para tu apreciar com calma, com tranquilidade, com estrutura, para ver esse espetáculo da natureza, que eu vou te trazendo essas imagens. É uma série de barcos que estão passando na frente, estava movimentado. É um fim de tarde de final de verão, no começo de março, esse março de aniversário de Porto Alegre. Realmente um lugar sensacional. Mas como te disse, tem muita história nesse Pontal. Enquanto vai vendo essas imagens belíssimas, eu vou te contando a história desse lugar que teve no passado uso menos nobre. Era o Ponta do Aceis, lugar conhecido como Ponta do Melo. Era o lugar onde cubas, o conteúdo das cubas, que eram locais onde as pessoas faziam seus dejetos nas suas casas, faziam em cubas, não tinha saneamento. E essas cubas eram recolhidas junto com o lixo para levar para longe da cidade, para colocar no Guaíba. Isso aí no começo, final do século XIX, começo do século XX. E um dos lugares de descarte, então, era aqui, nessa ponta. Era para ser em outro local. Se fez uma ferrovia até para poder ir para uma outra região de Porto Alegre, mas ia passar por uma propriedade particular, aí teve que desviar para cá. Essa história está contada em um
dos painéis que tem logo na entrada do Parque do Pontal, para tu ver com mais calma essa história. E a gente pode voltar outras vezes, contar melhor e mais a fundo nessa história interessante. Inclusive tem uma janela arqueológica mostrando um pilar que seria dessas estruturas aí para colocar, para descartar o conteúdo dessas cubas. Mas a história foi evoluindo, foi mudando. E esse lugar, inclusive, em 1949, passa a receber o Estaleiro Só. Inclusive tem uma maquete desse lugar, do que era esse empreendimento industrial, que na realidade começou 100 anos antes, no centro de Porto Alegre, com um português, que eu estou colocando o nome dele aqui, porque eu já me esqueci, tanta movimentação e tanto entusiasmo com esse fim de tarde espetacular. Ele então compra uma fundição lá no centro de Porto Alegre, e passa a produzir vários tipos de peças, ferros a vapor que existiam na época, com carvão queimando, que a gente te mostra em alguns museus, taxas de cobre, sinos, uma série de objetos que ele produzia. E o empreendimento foi crescendo. Ele fez uma sociedade então com a família Silva Só, o José da Silva Só, e o empreendimento vai se desenvolvendo. Depois fica só a família Só, passa a se chamar Só e Filhos. Eu vou até te resumir para deixar com as imagens como prioridade dessa história, que é bem interessante. E esse empreendimento começa a crescer em função da Guerra do Paraguai, porque na realidade ele passa a produzir peças também para embarcações, depois se muda para Voluntários da Pátria, na beira do Guaíba, mais na zona norte, Porto Alegre. E a empresa tem um boom econômico aí a partir de 1865, com a Guerra do Paraguai, porque se começa a fornecer equipamentos, inclusive estribos e outros instrumentos, outros equipamentos para as tropas então que vão combater, as tropas da Tríplice Aliança, Brasil, Uruguai e Argentina, que vão combater o Solano Lopes do Paraguai. Uma história que a Guerra do Paraguai tem que contar mais episódios, são relacionados aqui com o Rio Grande do Sul, para a gente incrementando o nosso conteúdo. E aliás, essa história do Estaleiro Só também é contada em um conjunto de painéis aí, bem interessante, com mais detalhes. Se eu pecar e não lembrar de toda essa história, que eu vou te contar aqui mesmo no local, tu pode ler, pesquisar, é bem interessante, uma hora já contar e aprofundar, quem sabe, com mais calma. O fato então que começa a crescer esse empreendimento da Guerra do Paraguai e segue ao longo do século XX até a cidade querer fazer um cais ali então, onde era empreendimento a Voluntários da Pátria, e se estuda então a saída desse empreendimento do local, e se estuda 3 locais. Um era em Rio Grande, o outro era na Ilha da Pintada. Rio Grande ficava muito longe, a Ilha da Pintada tinha que atravessar de barco, que em 1950 não existia a ponte que atravessava o Guaíba, que só foi feita em 1958, ou então a Ponta dos Melos, o antigo asseio público, que a essa altura já não funcionava mais, já tinha saneamento na cidade, começando, enfim. E se resolve então estabelecer o Estaleiro Só aqui nesse lugar, na Ponta dos Melos, a Ponta do Asseio. E se começa a desenvolver inclusive o bairro Cristal. Muita gente veio morar para trabalhar no Estaleiro Só, e o bairro Cristal, que está logo aqui do meu lado, perto do Pontal, começa a crescer também. E essa empresa começa a prosperar. Fez 170 embarcações dos mais variados tipos no seu auge aí, entre 1950, anos 50, 60, 70. Quando eu era pequeno, eu passava aqui na Zona Sul, ainda existia o Estaleiro Só. A família Silva Só acabou se fazendo negócio em 1973. A empresa seguiu com outros donos e começou a enfrentar uma crise a partir dos anos 80, e a empresa seguiu até ali 1995. Profissionalmente, acho que eu vim uma vez aqui visitar essa empresa, logo me formei em engenharia, enfim. Então, quem é mais velho já passava aqui, tinha esse estaleiro, e ele veio à falência então nos anos 90, e essa área ficou abandonada aí na virada do século XX para o século XXI. E aí começou a pensar em o que fazer. Essa área voltou para a prefeitura em função de dívidas, e aí se fez inclusive um plebiscito em 2009,
E eu me lembro, acabei não votando, poucas pessoas foram votar, 22 mil pessoas foram votar apenas, mas a maioria votou. A escolha era entre deixar essa área para prédios residenciais ou tornar ela pública. E 80% quis que ela ficasse pública. E essa área ficou pública, mas aí questão de investimentos demorou mais um outro bocado. Até que finalmente agora, no final dos anos 2010, se começou a fazer esse Parque do Pontal, que ficou pronto recentemente. Eu estou colocando a data aqui, na abertura dele aqui, que eu não me lembro, acho que foi um pouco menos de um ano aí. É a segunda vez que eu vim esses dias com a família. Tem que voltar mais vezes, porque é um lugar espetacular. Eu estou aqui, tem que frequentar mais essa hora, nossa aula do Guaíba, aproveitar o verão. Se a gente vai para cá, vai para outros lugares, sai para o interior. Mas enfim, um lugar incrível. Que eu estou gravando esse vídeo no Dia das Mulheres, para deixar um abraço para as mulheres. Quando vocês virem esse vídeo, não vai ser mais Dia da Mulher, quer dizer, não vai ser o dia 8 de março, porque o Dia das Mulheres é todos os dias. E então, nessa data ainda faltavam 50 dias para a inauguração, então, de um shopping e um prédio de comercial, belíssimo, também interessante, moderno, e vai fazer parte do patrimônio da cidade, que é um patrimônio histórico, enfim, um lugar marcante aqui na Orla. Mas tem esse parque que é público, com esse pontal belíssimo. Tem várias estruturas no parque, brinquedos para as crianças, tem uma pequena praia só para tu apreciar, porque não dá para tomar banho, que então não é perigoso, tem áreas fundas, e o Guaíba não está nesse 2023 ainda totalmente despoluído, enfim. E tem essa ponta que avança, que fazia parte da estrutura do estaleiro, que avança até lá, a ponta mais próximo do pôr do sol, mais próximo da outra margem, onde tem a cidade de Guaíba, e onde nessa ponta então eu peguei belas imagens para ti de mais um fim de tarde espetacular nesse lugar incrível, nesse presente que a nossa Porto Alegre ganhou, fechando aí com chave de ouro as comemorações dos 250 anos de Porto Alegre. Já sabe, né? Acesse destinosdosul.com e tem muito mais para ti. Junto.